Olá, meus amados, meus irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez hoje para responder uma pergunta intrigante que é: existem profetas ainda hoje? Ainda existem profetas? Muitas pessoas dizem: hoje eu vou orar com o profeta, eu sou profeta de Deus. Mas realmente existem profetas hoje? Então é isso que nós vamos ver neste vídeo, tá? Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero que você se inscreva, que você que não é inscrito neste canal, aqui tem Bíblia, tem livros, tem filosofia e tem assuntos variados. Então, clique aqui, dê aquela forcinha e esteja participando deste canal e também faça os seus comentários, né? Faça os seus comentários e as suas considerações, tá bom? Então, eu vou dar a minha resposta daquilo que eu sei da Bíblia, daquilo que eu conheço, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estudei. E a resposta é sim, ainda existem profetas hoje. Mas calma, eu vou explicar, tá? Mas antes de explicar detalhadamente, eu quero ler a palavra, porque a minha base é a palavra. Eu não prego em cima de conhecimentos vazios, nem de filosofia. Quando eu estou falando da Bíblia, eu não meto filosofia no meio, eu não pego base filosófica, né? E nem tampouco eu entro em devaneios ou sou inflexível com a própria palavra, né? Quando vou usar a hermenêutica. Infelizmente algumas pessoas fazem isso, mas vamos ler a palavra pela palavra, tá? Então, Atos 21:9, vamos acompanhe na sua Bíblia aí, para verifique se a tradução é a mesma, verifique tudo, discorde, tá? Não é preciso concordar comigo, toda unanimidade, como dizia Nelson Rodrigues nesse sentido, né? É burra. Então, não é preciso concordar comigo, concorde com a palavra, tá? Atos 21:9 diz, mesmo assim, Atos 21:9, Atos 21:9, tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Isso aqui está se referindo a Filipe, né? No outro versículo anterior, você depois lê, estava se referindo a Filipe. Então ele tinha 4 filhas que profetizavam. Veja bem, elas profetizavam. Estamos falando do Novo Testamento hoje. Estamos falando depois de Cristo, né? Por quê? Porque Lucas 16:16, vamos ler lá Lucas 16:16. Lucas 16:16, ele diz bem assim, ó: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, todo homem se esforça para entrar nele. Então aqui está dizendo que a lei e os profetas vigoraram até João. Então muita gente usa esse versículo para dizer que não tem mais profeta de tipo nenhum aqui, não existe mais nada. É isso que eu vou contrariar esse pensamento, porque existem profetas sim hoje, tá? Então, primeiro versículo que nós lemos em Atos 21 fala de algumas mulheres que profetizavam, tá? Ora, se profetizavam, eram profetisas. Veja bem, aqui está indo mais além, não está nem dizendo de profeta, profetiza, tá? Vamos lá para mais uma base bíblica. Atos 11:28. Atos 11:28. Atos 11:28 diz assim: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, e qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então Ágabo era um profeta, tá? Existe um outro texto aqui que eu não anotei aqui, mas existe um outro texto que fala que Ágabo era profeta. Mas se você conhece um pouquinho a Bíblia, você já está satisfeito com essa, né? Já está satisfeito com essa. Vamos lá, Atos 15:32. Atos 15:32. Atos 15. Veja que quando Jesus falou, esse tempo de Atos aqui, já tinha passado o tempo de Jesus. Jesus disse que os profetas só tinham ido até ali. Então, Jesus estava errado? Não, mas a gente vai explicar aqui. Primeiro eu quero mostrar dentro da Bíblia que ainda existem profetas. Depois nós vamos entrar na outra parte do vídeo, tá? Atos 15:32.
Atos 15:32 diz mesmo assim: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Veja que Judas e Silas, né? Eles eram, esse Judas aqui, porque não é aquele que traiu, mas eles eram profetas. Vamos para mais. Na igreja de Antioquia existiam profetas. Atos 13:1. Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Colasso e Saulo. Todos profetas e mestres, tá? Mas ainda tem mais, calma aí, ainda tem mais. Os profetas de Jerusalém, 11:27. Atos 11:27. Atos 11:27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Veja que aqui vai falar de Ágabo, do versículo anterior que nós lemos, mas ele fala no plural, profetas. Dentre desses estava Ágabo, mas existiam outros. Então são muitas evidências, irmãos. Vamos mais para uma ainda tem muitos, mas eu só vou ler mais essa aqui. Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso aqui não é no tempo de Jesus, é no tempo do avivamento. Então é nos nossos dias, tá? Profetizarão. Quem é que vai profetizar? Os homens. Então ainda existem profetas hoje, sim. Existem profetas hoje, sim. Muitos teólogos dizendo que não existe profeta de jeito nenhum. É impressionante como essas pessoas são inflexíveis e como elas gostam de se contrapor aos pentecostais. Só porque o pentecostal bate muito nessa tecla. Claro que nós vamos ver agora que o profeta de hoje é diferente do Antigo Testamento. Não é o mesmo, né? Porque o profeta do Antigo Testamento, vamos ler lá, Deuteronômio 5, Deuteronômio 18:22, já lemos esse texto em outro vídeo, nós já lemos, mas vamos ler de novo. Deuteronômio 18:22 diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então esse era o tira-teima para saber no Antigo Testamento, para saber se alguém era profeta, era esperar para ver se a palavra dele ia se cumprir, tá? O Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento. Uma outra característica do profeta do Antigo Testamento é que a mensagem vinha direto dele, de Deus, ela vem direto de Deus, né? E essa mensagem era sobre nações, era sobre o dia era sobre o futuro, ou era um simples recado também. Às vezes Deus mandava só um recado, não precisava esse profeta, porque entende-se também, se você for ver Isaías e tem outros casos, Deus só mandou ele, vai lá. Deus só usa ele como um emissário. Então tudo isso fazia parte do profeta, tá? Do Antigo Testamento. Então, geralmente vinha, quando ele dizia assim diz o Senhor, o pessoal aceitava, né? Não existia Bíblia, não existia textos que a pessoa poderia ir lá e dizer: será que isso aqui é de Deus? Será que Jeremias profetizou era de Deus? Será que Ezequiel profetizou era de Deus? Então eles não tinham isso, e geralmente eles aceitavam como sendo de Deus. E a vida do profeta, ele era um ofício. Do Velho Testamento era um ofício, ele vivia daquilo e para aquilo, e ele fazia coisas malucas mesmo, não tinha essa questão não. Então ele tinha o ofício, tá?
Agora no Novo Testamento, que é os nossos profetas de hoje, veja bem o que eu estou falando, existem profetas, mas com uma nova roupagem, tá? Não existe, quando Jesus disse que os profetas eram até João, é porque os profetas do Antigo Testamento finalizaram em João mesmo. Mas como nós vimos, as referências do livro de Atos, sem contar as de Efésios que eu não li. Tem outras passagens em Efésios que eu não li, né? Mas as passagens de Atos nos mostram que existem profetas hoje, mas com uma nova roupagem. Então vamos ver lá. Essa profecia de hoje, ela tem que ser julgada. Primeiro ela tem que ser julgada. Quando Deus for falar para você hoje através de um profeta, já vai estar no seu coração alguma coisa, ou então Deus já vai confirmar, porque a palavra de Deus diz que ela é confirmada, né? Então, ela é confirmada. Então, 1 Coríntios 14, 29, vamos ler lá, 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29, não coloquei aqui, não marquei, então já não vou direto, né, no ponto, né, tenho que ficar procurando, né? 1 Coríntios 14, 29 diz mesmo assim: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então ela tem que ser julgada. Ela tem que ser julgada no momento que ela for falada. E ela tem que ser julgada pela palavra. Pela palavra. É a palavra de Deus que tem que ser confirmada. Infelizmente muitas pessoas aceitam qualquer palavra logo. Não quer nem saber quem é que está falando, quer receber a palavra. E não é assim. Não é assim que a palavra de Deus diz. Não é assim que os profetas têm que ser tratados hoje. Tem profeta que não gosta de ser julgado, mas ele está indo contra a palavra de Deus, tá? Então, no Antigo Testamento, o profeta era um ofício. No Novo Testamento, ele é só um dom. Ele é algo passageiro, ele não demora, ele não é todo dia que acontece. Então, se todo dia uma pessoa estiver batendo na sua porta, dizendo que é uma profecia, isso aí não é verdade, porque Deus não fala todo dia como ele falava antigamente. Ele usa para aquilo que for útil, em alguns cultos, em alguns momentos, em alguns momentos de dificuldade, Deus vai enviar alguma pessoa, algum profeta. E quando ele trouxer, ele tem que ser julgado. Então, também não deve ser desprezada. A profecia não pode ser desprezada. Ela tem que ser julgada. 1 Tessalonicenses 5:20. 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. É insensato uma pessoa que despreza a profecia. Ah, não existe mais isso hoje, não. Isso aí só era do Antigo Testamento. É uma pessoa insensata, porque a palavra de Deus está dizendo aqui: não desprezeis as profecias. Então o que eu tenho que fazer? Aceitar? Também não. Eu tenho que julgar. É isso que a palavra de Deus diz, tá? Outra diferença nos nossos dias é que ela não pode ir além do que está escrito. A mensagem do profeta hoje não pode ir além do que está escrito. Antes podia, até porque não tinha nada escrito, né? Ou tinha pouca coisa escrito. Era acrescentado. Paulo disse: se alguém trouxer um outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Então, tudo que for trazido tem que já estar dentro da Bíblia. Não pode sair da Bíblia. Então, se for usado alguma coisa, tem que estar dentro da Bíblia. Vamos ler lá 1 Coríntios 4:6. Apesar de não falar diretamente de profecia, mas ela se aplica também à profecia. 1 Coríntios 4:6 é o que nós vamos ler agora. 1 Coríntios 4:6 diz: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro, tá? Então, nada ultrapasseis além do que está escrito, ou seja, aquilo que já foi posto, aquilo que já foi colocado nos 66 livros da Bíblia, não se pode ir além. E finalmente, o profeta ele tem que edificar,
1 Coríntios 14, 6. 1 Coríntios 14, 6. 1 Coríntios 14, 6 diz: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. 1 Coríntios 14, 6. Não é esse texto, tá? Houve um erro aqui, mas ele diz que ela tem que exortar, consolar e edificar. Consolar, exortar e edificar. Então, finalizando este vídeo, irmão, nós temos os profetas ainda hoje, sim, tá? Nós temos ainda hoje, sim, mas com uma roupagem diferente. Hoje é apenas para aquilo que for útil, para alguma necessidade da igreja, não como antigamente, que o profeta ele vivia para isso. E com certeza todo dia o profeta ele tinha alguma coisa, alguma palavra de Deus, todo dia, porque era um ofício. Ele era um ofício. Hoje não é mais um ofício e tem uma roupagem diferente de tudo aquilo que nós vimos aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.